Você já sentiu que a sua maior luta não está fora, mas dentro de você? Como se antes mesmo de tentar, algo dentro já dissesse que não vai dar certo. Essas vozes, esses pensamentos de medo, insegurança e culpa, não vêm de Deus. Eles se disfarçam de verdade, mas são mentiras silenciosas que te impedem de viver o que o céu preparou. Hoje, através dessa palavra, você vai entender que Deus não te alimenta com dúvida nem com medo. Ele te chama para viver com coragem, fé e liberdade. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e permita que essa mensagem alcance lugares da sua mente que talvez ninguém conheça, porque é aí, no lugar mais escondido, que Deus quer começar a transformação. Ele quer renovar seus pensamentos, curar suas crenças e libertar você daquilo que te limita há anos. Esse vídeo pode ser o recomeço que você tanto pediu em silêncio. A maior guerra que você enfrentará na vida não é contra pessoas, circunstâncias ou crises externas. Ela acontece silenciosamente, dentro da sua mente, onde pensamentos ganham poder e moldam realidades. É nesse campo invisível que o inimigo atua, lançando dúvidas, medos e mentiras para paralisar sua fé. E muitas vezes não percebemos que estamos sendo vencidos antes mesmo de lutar, porque deixamos que vozes erradas determinem nosso valor e nosso futuro. O campo de batalha é mental, mas as consequências são espirituais, emocionais e até físicas. Quando você acredita que não é digno, não tenta. Quando acha que vai falhar, já começa derrotado. Essas ideias não vêm de Deus. Ele não nos alimenta com medo, mas com coragem e amor. Todo pensamento que diminui quem você é em Cristo precisa ser rejeitado, porque o que você permite morar na mente começa a reinar na vida. Quantas vezes você acordou com esperança, mas foi vencido por pensamentos negativos antes mesmo de sair da cama? A mente, se não for guardada, se torna um campo fértil para sementes que o inimigo planta em silêncio. E o que começa como um pensamento inocente pode se transformar numa fortaleza que te aprisiona. É por isso que precisamos vigiar e entender: você não é o que pensa, você é o que Deus diz que você é. E a palavra dele é a verdade que liberta, cura e restaura. Essa batalha acontece todos os dias, em cada escolha, cada pensamento, cada reação. E vencê-la não é uma questão de força humana, mas de consciência espiritual. Você precisa estar desperto para o que está alimentando sua mente. Não aceite como verdade o que veio do medo, da rejeição ou da dor. Porque quando você se cala diante dessas mentiras, elas gritam mais alto. Hoje, Deus quer te despertar para lutar de forma diferente. Não com armas humanas, mas com a autoridade da verdade que vem do alto. Você não precisa mais viver dominado por pensamentos que te enfraquecem. A mente pode ser o lugar mais perigoso ou o lugar onde começa a sua libertação. E essa escolha está nas suas mãos e começa agora. Muitas das vozes que hoje te sabotam foram semeadas quando você ainda era criança. Palavras duras, rejeições, comparações, tudo isso cria raízes invisíveis dentro da mente. Com o tempo, essas raízes se tornam crenças e você passa a enxergar a si mesmo por elas. Acredita que não é inteligente o bastante, que não merece ser amado, que nunca será suficiente. Mas essas afirmações não são verdades, sim mentiras que você aprendeu a aceitar como identidade. Quando você acredita numa mentira, você se comporta como se ela fosse verdade. E isso cria um ciclo de fracasso que se repete, mesmo que você tente fazer diferente. A mente humana busca confirmar o que já acredita, e assim, tudo vira reforço para a dor. Você começa a interpretar os fatos a partir do que sente, não do que Deus diz. E isso te afasta da liberdade que Jesus conquistou para você. É por isso que muitos desistem antes de tentar, porque já carregam uma sentença dentro de si: isso não é para mim. Mas essa sentença não veio de Deus, veio de experiências mal resolvidas.
Talvez alguém te fez acreditar que você nunca iria mudar. Mas Deus está dizendo hoje: você pode, porque eu te fortaleço. Deus não nos chama com base no que fomos, mas no que Ele vê em nós. E Ele vê um filho, uma filha, com potencial, propósito e valor eterno. As mentiras internas precisam ser desmascaradas com a luz da palavra. É ela que revela o que é verdade e o que é prisão disfarçada. E quando você vê a mentira, ela perde o poder sobre você. Você não foi criado para viver acorrentado por palavras ditas no passado. Você foi criado para caminhar em liberdade e identidade em Cristo. Hoje, Deus te convida a olhar para dentro e confrontar essas vozes com coragem. Porque enquanto você aceitar essas mentiras, continuará vivendo abaixo do que foi chamado para ser. Mas a verdade tem poder, e ela começa a quebrar essas correntes agora mesmo. O que você pensa com frequência molda o que você sente, decide e realiza. A mente é como um solo. O que você planta nela, um dia vai florescer. Se você alimenta pensamentos de fracasso, medo e insegurança, colherá exatamente isso. Mas se você começar a regar sua mente com esperança, fé e verdade, sua vida vai mudar. Porque sua realidade começa a se transformar a partir do que você acredita. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23, 7. Isso significa que seus pensamentos são mais poderosos do que você imagina. Se você se vê como derrotado, agirá como alguém que já perdeu. Mas se enxergar a si mesmo como alguém amado por Deus, sua postura muda. E onde antes havia medo, começa a brotar coragem. Pensamentos negativos são como muros invisíveis que te impedem de avançar. Eles bloqueiam novas ideias, abafam oportunidades e paralisam seus passos. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que foram construídos, podem ser derrubados. Você pode decidir hoje começar a alimentar sua mente com o que edifica. E quando essa mudança acontece dentro, tudo começa a refletir esse novo olhar. Você não está preso, você só precisa mudar o que está permitindo crescer dentro de você. O que você escuta, assiste, lê e repete dentro da sua mente está moldando o seu destino. Por isso, encha sua mente com as verdades de Deus. Lembre-se, pensamentos são sementes. Plante o que você deseja colher. E nunca subestime o poder de um pensamento alinhado com o céu. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Clique no botão de curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que transformam e curam. Aqui, todos os dias, lançamos sementes de fé para sua mente florescer na verdade. Você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos, crescendo em Deus. Você já percebeu como, mesmo querendo mudar, acaba repetindo os mesmos erros? Isso acontece porque sua mente cria padrões, rotas mentais que se repetem sem perceber. A cada fracasso, uma nova camada de insegurança é construída. E com o tempo, você não precisa mais de inimigos externos, pois se torna o seu próprio obstáculo. É o ciclo da autossabotagem, sutil, invisível, mas profundamente destrutivo. A autossabotagem acontece quando o medo de falhar fala mais alto do que a vontade de tentar. Ou quando você acredita que não merece o que sonha, e então se sabota sem saber. Você diz sim quando quer dizer não. Se esconde quando deveria avançar. Desiste quando está perto. Tudo isso porque dentro de você uma voz diz: não adianta, não vai funcionar. E você acredita, reforça e vive essa prisão como se fosse liberdade. Mas Deus não te criou para andar em círculos. Ele te chamou para crescer, avançar e romper os ciclos que te paralisam. O primeiro passo é reconhecer: eu estou me sabotando porque ainda acredito em mentiras. E o segundo é substituir essas mentiras pelas promessas que Deus declarou sobre você. Você não é o que o medo diz. Você é o que Deus sonhou.
A mente precisa ser treinada para crer diferente, pensar diferente, agir diferente. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão consciente: romper o ciclo. E toda vez que o velho pensamento voltar, você escolhe uma nova resposta. Você ora, declara, confronta, resiste, até que a verdade se torne o seu novo padrão. Porque a liberdade começa com confronto e a cura começa com consciência. Hoje, Deus está te chamando para quebrar esse ciclo que já durou demais. Chega de se sabotar, de se esconder, de aceitar uma vida que não foi a que Deus planejou. Você nasceu para ir além, para florescer, para impactar, mas isso começa na sua mente. Renove sua forma de pensar e verá uma nova vida nascer diante de você. O ciclo pode ter te prendido por anos, mas agora você tem a chave para sair dele. Muitas pessoas querem uma vida nova, mas continuam pensando como antes. Querem resultados diferentes, mas alimentam as mesmas ideias todos os dias. A transformação que você deseja não começa fora, começa dentro. É no seu pensamento que o Espírito Santo quer agir primeiro. Porque quando a mente muda, tudo ao redor começa a mudar também. Romanos 12:2 nos ensina: não se conformem com este mundo, mas transformem-se na renovação da mente. Esse versículo revela o segredo de uma vida alinhada com o céu. Enquanto a mente estiver conformada com as mentiras, os padrões do mundo e o medo, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não se manifesta plenamente. Mas quando sua mente se alinha com a verdade, você se aproxima do propósito. Renovar a mente é um processo diário, como limpar uma casa todos os dias. Não é algo instantâneo, mas uma prática espiritual de vigilância e substituição. Você escolhe o que entra, o que fica e o que precisa sair. E a cada pensamento alinhado com a palavra, um novo alicerce é firmado. É assim que a fé cresce, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Não espere por mudanças externas para se sentir transformado por dentro. A renovação que Deus quer fazer em você é invisível aos olhos. É a paz em meio ao caos, a firmeza em meio à dúvida, a confiança diante da incerteza. É saber que, mesmo que nada ao redor mude agora, algo em você já começou a mudar. Porque a mente renovada enxerga com os olhos do céu, não com os olhos do medo. Hoje, Deus quer renovar seus pensamentos, suas crenças e a forma como você se vê. Você não é pequeno, nem fraco, nem incapaz. Você é templo do Espírito Santo, escolhido, amado e capacitado por Deus. Deixe essa verdade te curar por dentro, e o exterior vai refletir essa nova realidade. Porque toda transformação verdadeira começa assim, de dentro para fora. Você pode até tentar vencer as mentiras sozinho, mas vai se cansar rapidamente. Porque há pensamentos que não se vencem com lógica, mas com intervenção do alto. A mente humana, por si só, é limitada e marcada pelas experiências passadas. Mas quando Deus entra em cena, até os pensamentos mais profundos são transformados. É Ele quem revela, cura e liberta o que estava escondido. Nem se trata de força de vontade, mas de rendição. É quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho, renova minha mente. Nesse momento, Deus começa a agir onde nem você sabia que precisava. Ele quebra fortalezas mentais, silencia vozes do passado e planta sementes de verdade. E o que antes era um campo de guerra, torna-se um lugar de paz. A intervenção divina é o que diferencia a mudança momentânea da transformação duradoura. Você pode até mudar hábitos por um tempo, mas sem Deus, os padrões antigos voltam. É por isso que a presença dele precisa ser constante, diária, viva dentro de você. Não é sobre controlar a mente com técnicas, é sobre entregá-la a quem criou você. E confiar que ele sabe exatamente o que precisa ser restaurado. Deus não invade, ele espera ser convidado.
E quando você abre sua mente e seu coração para Ele, tudo começa a se alinhar. As mentiras perdem força, o medo começa a se calar, a luz entra onde antes havia escuridão. E você começa a se ver como realmente é, alguém escolhido, perdoado e transformado. Não por merecimento, mas por graça e amor infinito. Hoje, faça esse convite a Deus. Entre nos meus pensamentos, Senhor, e transforma tudo. Arranque a mentira, plante a verdade, apague o medo, acende a fé. Toma conta da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas decisões. Porque eu reconheço, sem o teu Espírito eu sou vulnerável demais. Mas com o Senhor dentro de mim, eu tenho força para ser quem fui criado para ser. A mente é como um jardim. Tudo que você cultiva nela, cresce. Se você planta medo, insegurança e dúvida, vai colher ansiedade e paralisia. Mas se plantar fé, verdade e esperança, vai colher coragem, paz e direção. A escolha do que cresce dentro de você começa com o que você alimenta todos os dias. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Um sempre sufoca o outro. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo te prende ao passado, a fé te conduz ao futuro que Deus planejou. O medo diz, e se der errado? A fé responde, e se for o milagre que Deus preparou? Você precisa decidir qual voz vai permitir florescer dentro de você. Porque o que você repete internamente se transforma em realidade externa. Cultivar fé exige intenção. Significa escolher o que escuta, o que lê, com quem anda e o que declara. Significa se expor à palavra de Deus como quem mergulha num rio de cura. Porque quanto mais você se alimenta da verdade, menos espaço sobra para mentira. E a fé, quando cresce, transforma tudo. Até o impossível se torna acessível. Mas não se engane, a fé não é ausência de medo. É a coragem de seguir apesar dele, confiando que Deus é maior que qualquer ameaça. É olhar para dentro e dizer, eu ainda sinto medo, mas eu creio que Deus está comigo. E essa fé, mesmo pequena, move montanhas, porque ela não depende de você, depende de quem você crê. Hoje, escolha cultivar fé, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que tudo diga o contrário. Declare, eu confio em Deus, eu creio na verdade dele. Essa declaração simples pode ser o início de uma nova vida. E esse jardim dentro de você, quando regado com fé, vai florescer com força divina. Mudar a forma de pensar é só o começo. O desafio real é manter a mente renovada todos os dias. Os pensamentos antigos vão tentar voltar, os medos vão bater a porta e as mentiras vão se disfarçar de verdades. Por isso, é preciso vigilância. Não espiritualize o desânimo, não normalize a dúvida, não aceite o medo como guia. Cada pensamento precisa ser avaliado. Isso veio de Deus ou da velha mentalidade que me prendia? A mente livre exige disciplina espiritual. Vigiar é reconhecer os padrões que antes te aprisionavam e não permitir que eles dominem de novo. É perceber quando a insegurança está tentando se infiltrar e cortar pela raiz com a verdade. É declarar com autoridade, eu não aceito mais viver assim. Você não está mais à mercê dos pensamentos, agora você tem autoridade sobre eles. E essa autoridade vem da palavra, da oração e da constância em Deus. Todo dia é uma nova oportunidade para decidir o que você vai permitir crescer na sua mente. E a sua atenção é um dos bens mais preciosos que você tem. Aquilo que você alimenta com foco, cresce. Por isso, se alimente do que fortalece a fé e não daquilo que gera dúvida. A mente não se limpa sozinha. Ela precisa ser lavada com a verdade. Jesus disse, vigiai e orai. Ele sabia que a mente humana é terreno frágil. Por isso, nos alertou a manter olhos abertos e espírito conectado. A oração protege, a vigilância preserva e a palavra sustenta.
Não é sobre nunca ter pensamentos ruins, é sobre não deixá-los dominar. E isso só é possível quando você se mantém firme, mesmo diante das lutas. Se hoje você quer viver uma nova realidade, comece cuidando da sua mente. Coloque limites, filtre o que entra, confronte o que fere. E nunca abaixe a guarda, porque a mente renovada precisa ser protegida como um tesouro. Vigiar é amar a si mesmo do jeito que Deus te vê. E isso muda tudo, porque a mente vigiada é o primeiro passo para uma vida livre. Senhor, eu reconheço que muitas vezes a minha mente foi dominada por pensamentos que não vieram de ti. Acreditei em mentiras, me alimentei do medo, aceitei como verdade o que só me afastava do teu propósito. Mas hoje, diante da tua presença, eu me rendo. Entrego-te os meus pensamentos, as minhas crenças e toda a dor que moldou quem eu achava que era. Purifica minha mente com a tua verdade. Arranca, Pai, toda a raiz de medo, rejeição e dúvida que foi plantada em mim. Lava minha mente com a tua palavra e renova cada parte do meu interior. Eu quero pensar como o Senhor pensa, ver como o Senhor sonhou para mim. Apaga as vozes do passado e me ensina a ouvir apenas a tua voz, aquela que me chama de filho, de filha, de herdeiro do céu. Senhor, fortalece-me quando os pensamentos antigos quiserem voltar. Me dá discernimento para identificar o que vem de ti e o que vem da mentira. Coloca vigilância na minha alma e firmeza no meu espírito. Eu não quero mais andar guiado pelo medo. Eu escolho a fé, mesmo quando ela treme. Porque sei que o teu espírito me capacita até quando eu não tenho forças. Renova em mim, Senhor, uma mente saudável, equilibrada e cheia da tua paz. Que eu tenha sabedoria para alimentar o que edifica e coragem para arrancar o que me limita. Faz da minha mente um campo fértil onde a fé floresce, onde a verdade habita, onde o teu amor reina. E que, a cada novo dia, eu veja os frutos dessa transformação interior. Porque eu sei, quem começa a mudança dentro, vive milagres por fora. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. Compartilhe esta mensagem com alguém que está travando batalhas dentro de si. Curta o vídeo, se inscreva no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Porque quando a mente é transformada, a vida muda. E Deus ainda tem muita coisa linda para fazer em você. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você clama por mudança. E saiba, Deus ouviu esse clamor. A transformação que você tanto busca já começou. Não porque você decidiu deixar Deus agir dentro de você. Sua mente não será mais dominada pelo medo, pelas dúvidas ou pelas vozes do passado. A partir de hoje, a verdade de Deus será o alicerce da sua nova forma de viver. Não se esqueça, pensamentos são sementes. Plante fé, esperança e verdade todos os dias. E quando as velhas mentiras tentarem voltar, lembre-se do que Deus te mostrou hoje. Você tem autoridade para rejeitar o que te enfraquece. Você não está mais sozinho. O céu está lutando essa batalha com você. Se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa vencer essa guerra invisível. Porque às vezes, uma simples palavra de fé pode mudar o curso de toda uma vida. E aqui, todos os dias, nos alimentamos da verdade que liberta, cura e restaura. Lembre-se, Deus não te alimenta com medo, Ele te chama para viver com coragem.